Salve pessoal, aqui é o Jerome para gravar mais um episódio do podcast da Rizomar Café Colapso. Como convidado, estamos aqui hoje com o Edson Caselotto, o Dirs, né, ex-jornalista, ex-professor universitário, atualmente permacultor e energizador do sítio Pau d'Água em Piracaia, no interior de São Paulo, lugar de formação, né, que eu acredito já ajudou a mudar a trajetória de vida de bastante pessoas, né, nesses últimos anos. E Dirs, cara, é uma honra de poder trocar uma ideia contigo hoje sobre esse tema bem quente e complexo, que é o tema do colapso. Eu lembro que quando a gente se encontrou, acho que foi quase 5 anos atrás, a gente já conversava disso, e agora a situação global mudou muito, e nacional, na verdade, né? E não num bom sentido, né? E eu gosto de falar desse tema contigo, porque eu sei que é um tema que você vem estudando e refletindo há bastante tempo, sei lá, nesses últimos 10, 20 anos. Então é muito massa de poder ter um tempo aí para trocar essa ideia contigo. Cara, Dirs, para começar, você poderia se apresentar brevemente, assim, né, falando um pouco quem você é, de onde você vem, o que você está fazendo agora e por quê? Maravilha, obrigado, Jerome, boa noite, boa tarde, bom dia a todos e a todas aí. Então é isso, como o Gênio falou, meu nome é de batismo, né, de Pia, Edilson Caselotto, mas aqui na roça era meio complicado, acabou virando Dirs. Então agora eu sou o Dirs, aqui do sítio Pau d'Água, da cidade de Piracaia. Eu sou jornalista de profissão, me formei lá nos anos 90, atuei bastante como jornalista e tal, e fui para a carreira acadêmica. Então já atuei durante uns 10, 12 anos como jornalista e fui ser professor de comunicação. Fiz meu mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de comunicação, sempre trabalhando como pesquisador nessa interface entre comunicação, tecnologia e sociedade. Eram os temas em que eu trabalhava, pesquisava e lecionava. Tenho livros sobre isso, muitas publicações acadêmicas sobre isso. E aí essa minha questão com a tecnologia foi um dos fatores que acabou me aproximando. Isso e o fato de eu querer, de fato, uma vida mais tranquila, uma vida mais pacífica, de eu estar buscando para mim uma outra possibilidade de viver, um pouco mais afastado dessas questões do trabalho e de ganhar dinheiro e de estar no mercado de consumo. Tudo isso foi me levando para tentar uma transição na minha vida, uma modificação na minha vida. Eu trabalhava na área de pesquisa com tecnologia, comunicação e sociedade, e eu brinco que eu só mudei o jeito de dar aula, que eu continuo falando sobre isso, continuo falando e pesquisando e atuando na área de tecnologia, comunicação e sociedade, só que agora de um outro jeito. Hoje, então, eu toco aqui o Sítio Pau d'Água. O Sítio Pau d'Água é uma escola, na verdade, ele é um centro de educação ambiental focado nas áreas de bioconstrução, permacultura, agroecologia, saúde integral e cultura popular. São as 5 áreas de atuação do sítio. Nós fazemos cursos e eventos aqui nessas áreas, normalmente nos associando a parceiros, né? São pessoas que vêm para cá ministrar esses cursos. E a gente está, então, trabalhando sempre nessa questão de desenvolver e de dar apoio a pessoas que estão buscando uma vida rural, o que nós chamamos genericamente dos novos rurais, dos neo-rurais, né? Pessoas que estão buscando encontrar uma maneira de viver fora das cidades. É isso que nós fazemos aqui no sítio, atualmente. Eu queria te ouvir um pouco sobre, porque eu sei que dentro dos cursos, das formações que você está facilitando, você acaba falando um pouco desse tema, né, do colapso da nossa civilização industrial, né, falando um pouco das grandes crises estruturais do capitalismo. É um dos motivos pelos quais, né, você está agora atuando, né, na área rural, com toda essa frente, né, de formação em respeito de agroecologia, bioconstrução, permacultura e tudo mais. Eu queria entender para você, assim, essa palavra colapso que tá sendo cada vez mais utilizado, né, até pela grande mídia. O que ela significa para você? O que ela representa? Como que você poderia definir esse conceito de colapso? Acho a pergunta bem interessante, porque quando nós pensamos na definição de colapso, automaticamente ela ilumina algumas estratégias de ação e uma compreensão um pouco mais crítica e profunda do que está acontecendo, né? Então, rigorosamente falando, o que significa colapso, né? Colapso significa a incapacidade de uma dada estrutura de se manter, de se sustentar, a perda da capacidade de autossustentação de qualquer estrutura. Eu falo do castelinho de cartas, né? Sabe aquele castelinho de cartas de baralho, que a gente vai subindo ele com formas triangulares e tal, e chega um dado momento que o próprio sucesso
do castelinho faz com que ele desabe, porque ele chega a uma altura e, portanto, a um peso e uma relação de equilíbrio entre base e altura que o torna insustentável. Isso é o colapso. É quando o próprio desenvolvimento de uma estrutura provoca a ruptura das condições que permitem aquela estrutura. O que nós temos é que o colapso, primeiro que ele não é um evento, isso eu sempre friso, o colapso não é uma coisa que vai acontecer no dia 17 de abril de 2027, às 2h43. O colapso ele é resultado de um processo no qual uma estrutura, pelo seu próprio desenvolvimento, pela sua própria força motriz, ela corrói as bases da sua própria sustentação. Então, nós estamos diante de um colapso, não no dia em que o castelinho de cartas desaba, mas a partir do momento que ele já começa a desafiar, vamos dizer assim, as leis da física, e que o crescimento dele começa a ser problemático, ele já entrou num processo de colapso. Então nós vamos trabalhar sempre com a ideia desse colapso como resultante do próprio sucesso da estrutura. Ela se desenvolve até um certo ponto e que ela corrói as bases da sua própria sustentação, e aí ela desaba, aí ela acaba. Essa metáfora que eu faço com os castelinhos de cartas, hoje nós estamos vivendo o colapso de uma civilização. Quer dizer, a nossa civilização, pelo seu próprio sucesso, ela foi corroendo as bases materiais da sua própria existência, tanto em termos naturais, em termos de serviços ecossistêmicos, de capacidade de restauração da natureza, quanto em termos humanos. Nós criamos uma cultura e uma sociedade que é muito nociva, é muito destrutiva para os próprios seres humanos, que ela também sobrevive de explorar até a exaustão as pessoas. Então, quanto mais sucesso ela tem, mais ela destrói o ambiente e mais ela destrói as pessoas. Colapsos de civilização não são nenhuma novidade. A rigor, nós podemos dizer que toda a civilização que já existiu sobre esse planeta já entrou em colapso. Então, é típico das civilizações, ou é de se esperar que as civilizações apareçam, se desenvolvam, e as civilizações que vão desenvolvendo um sucesso, que elas vão conseguindo progredir, num dado momento elas iniciam um processo de colapso e acabam sumindo, acabam desaparecendo ou acabam se transformando, sendo absorvidas por outras civilizações, se transformando em coisas diferentes daquilo que elas eram. A novidade que nós temos desta vez é que pela primeira vez nós vivemos uma civilização global e, portanto, nós estamos diante do primeiro colapso global. E esse colapso significa que nenhum pedaço desse planeta vai estar a salvo das consequências desse colapso. Porque a nossa civilização, mesmo onde ela não está presente muito claramente, ela faz sentir os seus efeitos, né? Ela faz sentir a sua presença, mesmo onde ela não está instalada de maneira mais visível. Então, nós não sabemos nada a respeito disso, de como é que é o colapso global de uma civilização global. Nós estamos navegando absolutamente sem ter nenhuma referência, sem ter nenhum instrumento, sem ter nenhuma maneira de conceber o que significa esse colapso global. O que é fato desse colapso global? Ele já está acontecendo, ele não é uma coisa que vai começar daqui a 10 anos, 50 anos, 60 anos. Eu dato aí esse colapso mais ou menos ali no final dos anos 70 do século XX, quando a gente teve ali uma série de fatores que começaram a fazer que a nossa sociedade hiperexplorassem a natureza na forma de recursos, né? Hiperexplorassem o ser humano na forma de trabalho, e isso fosse destinado não mais à produção dos meios necessários para a nossa própria subsistência. A gente começou a produzir coisas demais, coisas inúteis demais, coisas que se quebravam muito facilmente, que destruíam muito facilmente, com uma obsolescência muito rápida, e nós fizemos desta maneira de produzir coisas ridiculamente sem sentido, que quebram muito facilmente, o centro da nossa civilização. Então, nós nos tornamos uma civilização que se especializou em transformar natureza em lixo da maneira o mais rápido possível, mais rápida possível. E isso, então, é o processo de colapso. Então, nós não apenas estamos vivendo esse momento de colapso, como, na minha opinião, nada tem sido feito para evitar esse colapso. Não, é muito bacana, Dirce. A definição que você trouxe, né, do colapso, achei ela muito rica e bem pertinente.
Mas sobre tudo isso, eu queria saber se, dentro do entendimento de você, você falou que é um processo, né, que já começou há algumas décadas já, esse processo de colapso, mas se você enxerga um tipo de prazo, né, a gente pode chamar de tipping point, né, de ponto de ruptura, de momento onde a nossa civilização, nossa sociedade de consumo industrial realmente muda e a gente entra num outro paradigma, numa outra realidade social e econômica. Eu gostaria de entender se para você existe esse conceito de prazo de ponto de ruptura e quando que isso aconteceria, na sua opinião? Uma boa pergunta. Eu acho que quando a gente fala na questão do prazo, a gente está ainda com o paradigma do colapso, como você diz, como uma ruptura. Eu não creio que o colapso, que nenhuma civilização passou por essa ideia de ruptura, mas sempre por uma ideia de processo. E aí o que acontece que é muito interessante para nós? Como é uma sociedade global, ela vai ter tempos diferentes. O colapso ele vai estar mais acelerado em alguns pontos, menos acelerado em outros. Ele vai ser mais sensível em alguns lugares, menos sensíveis em outro. E esse é um colapso provocado pelo nosso modo de produção, pela maneira como nós produzimos e consumimos. E, portanto, as forças que regem esse modo de produção, elas também vão determinar a velocidade e a intensidade do problema de acordo com as classes sociais. Quer dizer, quando o colapso se fizer sensível para as pessoas mais ricas, é sinal, cara, que metade da África já foi, que metade da América Latina já foi, que metade da Ásia já foi. Porque o capital ele permite que as pessoas tenham capacidades de resistência e de resiliência muito diferentes. Então, se você perguntar como é que vai se agravar esse colapso, eu vou dizer para você, lá em Bangladesh já se agravou pra cacete. Na América Latina já vem se agravando pra caramba. Na África já vem se agravando pra caramba. Os processos já estão muito complicados, com pessoas passando fome, com pessoas sem acesso à água, com a questão dos conflitos explodindo um pouco em todos os lugares. A gente tem hoje mais de 25 conflitos armados acontecendo no planeta simultaneamente. A questão pela disputa dos recursos, mas também a hiperexploração do trabalho. Essa coisa que nós vemos muito claramente hoje no Brasil, né? A precarização das condições de vida, das condições de trabalho, das condições de existência. A alta de preço de energia, alta de preço de comida. Tudo isso já são sinais muito claros que o colapso já está instalado e ele vai atingir as pessoas com impactos, com forças de impactos diferentes. E por último, isso é o mais injusto da coisa, né? Quem mais colaborou para o impacto, que é o norte rico, que são os países desenvolvidos, eles são os últimos a sofrer as consequências do colapso. Eles serão os últimos a terem problemas de abastecimento, a terem problemas de água, eles vão exportar conflito armado, eles vão criar barreiras à migração para impedir que os pobres assolem as suas fronteiras, porque eles têm mecanismos de resistência e resiliência. Então, quando o problema realmente chegar ali no centro da Europa, é sinal, cara, que as periferias já estão se matando, a gente já está se canibalizando aqui nas periferias com alguma certeza, viu? Pois é, nossa, isso é interessante, tem muita gente que faz também essa metáfora do Titanic, né? Um grande barco que seria entrando na água devagarinho e realmente a água está entrando pelas partes inferiores, né? Muita gente já morrendo afogado, mas demora muito para chegar até as camadas lá de cima do navio, né? E é como se fosse um lento processo, né, de naufrágio, né? E os países ricos acaba que são os últimos lugares que vão ser inundados, né, entre aspas, pelo naufrágio do Titanic. A metáfora do Titanic é uma metáfora também que é muito utilizada pela galera do decrescimento, e é isso, né? Por que eu falo que a gente não vejo nada acontecendo que nos faz mudar de caminho, né? Qual é a metáfora que eles usam? Nós estamos no Titanic, vimos lá o iceberg, e aí o capitão fala assim, vamos desacelerar, mas ele não muda de rota, ele continua indo para cima do iceberg, só que um pouco mais devagar. Então, toda essa questão do capitalismo verde, das transformações que a gente tenta ver no modo de produção, essa ideia da sustentabilidade empresarial, desenvolvimento de tecnologias limpas, de energias alternativas, tudo isso só está desacelerando a velocidade com a qual a gente vai bater no iceberg, mas não está mudando o caminho.
Nós estamos ganhando alguns anos, mas não está mudando a direção. Mudar a direção implicaria mudar a maneira como nós produzimos e nós consumimos, o que significa mudar o capitalismo, sair do capitalismo, superar o capitalismo. Em nome do quê? Não sabemos, mas nós sabemos que esse problema que vem acontecendo, essa forma de entrar em colapso, ela deriva diretamente da maneira de produção que o capitalismo impõe. E, portanto, agora, quem é que você vê falando em sair do capitalismo? Nunca, né? É sempre vamos reformá-lo, vamos dar um jeitinho, vamos colocar um band-aid nessa rachadura, que aí a água entra mais devagar, mas não mudar o caminho. E por isso é que o colapso se torna cada vez mais inevitável, né? Pois é, e dentro desse processo irreversível, né, de naufrágio, digamos assim, não sei se você conseguiria fazer isso, mas eu acho um exercício interessante de citar algumas crenças, assim, ainda muito bem estabelecido dentro da nossa sociedade, que ainda muita gente acredita, né, talvez a maioria, que seria saudável, digamos assim, recomendado de abandonar. Algumas crenças, assim, que os mídias, os políticos, né, estão ainda vendendo isso diariamente, assim. Cara, quando você vai analisar ali uma análise do modo capitalista de produção em relação a essa questão do colapso, o que você vai ver é que são duas forças que são as forças motrizes mais importantes do capitalismo e que elas entram num processo de autodestruição. Eu gosto, por isso que eu gosto desse conceito de colapso, que é o próprio sucesso que provoca o colapso, é o excesso de sucesso que provoca o colapso. Então são duas forças que fazem o capitalismo avançar e que ao mesmo tempo destroem as bases do próprio capitalismo. A primeira delas é a autonomia da produção, quer dizer, é a gente não produzir mais as coisas que a gente precisa, as coisas que servem para atender às necessidades do ser humano, mas produzir por produzir, tendo como único objetivo da produção, o único objetivo da produção, o lucro. Não mais a satisfação de necessidades, mas o lucro. Isso faz com que a gente tenha uma lógica perversa de coisas que são absolutamente destrutivas, absolutamente intensivas em trabalho e intensivas em recursos e que são inúteis, muitas vezes fazem mal para a saúde, fazem mal para as pessoas e nós continuamos produzindo. Exemplo, refrigerante. Porra, que sociedade minimamente consciente e racional gasta água em quantidades absurdas para produzir um negócio que é tóxico, que mata as pessoas. E acha isso racional, acha que é ok, que é bacana, que a gente tem que produzir isso mesmo. E faz propaganda dessas coisas. E vende essas coisas para as nossas crianças. Agrotóxico, quer dizer, eu vou criar coisas que envenenam comida. E vou dar comida envenenada para as crianças. E isso faz parte da lógica. Porque o capitalismo não está preocupado com comida, não está preocupado com saúde, não está preocupado com criança. A única preocupação dele é o lucro. Então, enquanto nós estivermos trabalhando e gerando toda a necessidade de produção da nossa civilização com o único objetivo de oferir lucro nas nossas relações, nós estamos ferrados. Nós não vamos para lugar nenhum. Então, isso é uma das crenças que nos leva ao colapso. A outra crença que nos leva ao colapso e está relacionada a essa, de alguma maneira, é essa crença no crescimento infinito. Quer dizer, que nós vamos estar sempre com desenvolvimento econômico. Isso é uma crença que une direita, une esquerda. Então, todo mundo de acordo com isso, assim, que é necessário o desenvolvimento econômico permanente. Porque no capitalismo, se eu invisto R$10 e eu ganho R$10, eu estou fodido, eu me ferrei. É um péssimo investimento, porque eu não tive mais, né? Eu não tive a mais. Então, sempre que eu invisto 10, eu tenho uma expectativa de ganhar 11, 12, 13. Esse mais que eu ganho, ele tem que vir do desenvolvimento permanente das forças econômicas. De algum lugar ele tem que vir. Ele vai vir desse desenvolvimento permanente das forças econômicas. Ora, esse desenvolvimento, quando nós vamos ver a substância desse desenvolvimento, do que se trata esse desenvolvimento? Se trata de uma aceleração da exploração da natureza, da exploração do trabalho para produzir lucro, para produzir esse lucro a mais. Então, toda vez que eu falo em desenvolvimento econômico, eu estou falando no aumento de uma taxa de exploração da natureza e dos seres humanos. É evidente que isso não pode prosseguir infinitamente.
que isso esbarra nos princípios físicos de sustentação da vida nesse planeta. E, no entanto, nós não fomos capazes de imaginar um sistema produtivo que não necessite do crescimento permanente, do crescimento contínuo. Hoje, Jerome, todo mundo já sabe, todo mundo que estuda esse assunto com algum grau de profundidade, sabe que nós já temos as condições de produzir bem-estar para todos os habitantes desse planeta. O problema do planeta Terra não é mais capacidade produtiva, já deixou de ser nos anos 70 a capacidade produtiva. O problema desse planeta é distribuição. O problema é que para sustentar um Elon Musk, nós precisamos de uma África da miséria. Para sustentar um bilionário, um Lehman da vida, nós precisamos de todo o Nordeste passando fome, passando sede, sem habitação. O problema desse planeta não é mais as forças produtivas, a maneira de produzir, mas sim a maneira de distribuir, da maneira de permitir que todos tenham acesso à riqueza produzida. Esse é o grande problema, e eu não vejo em lugar nenhum pessoas seriamente empenhadas em mudar essas duas coisas. Simplesmente não vejo, em grande escala, né? E outra coisa que é importante dizer, Jerome, não adianta as iniciativas pessoais, porque os problemas sistêmicos não se resolvem a partir de voluntarismo das suas próprias ações. Eles têm que ser resolvidos sistemicamente. E sistemicamente que eu acho que a falha acontece, porque ninguém, de fato, está mobilizado para essas grandes transformações sistêmicas que nós precisamos. Bacana, acho que você tocou dois assuntos que acabam sendo um pouco falado nos dois lados, né? Dentro da esquerda, digamos assim, mais convencional, ainda não se fala de decrescimento, ainda se fala muito pouco de colapso socioambiental, né? Ainda as pessoas estão defendendo um modelo extrativista, produtivista, baseado no crescimento econômico. Do outro lado, dentro do mundo da permacultura, da transição e tudo mais, as pessoas ainda acabam falando muito pouco de redistribuição e acaba colocando todo mundo na mesma cesta, né? Como cada um fazer sua parte, né? E não fala um pouco de mudança sistêmica, como você acabou de abordar agora. Mas falando sobre isso, Dirce, eu queria saber o que você... uma análise um pouco da conjuntura atual do Brasil, né? Das eleições. A gente tem um país muito polarizado e eu queria entender como que você enxerga agora os debates, ou até a ausência de debate sobre esse assunto. E se tem também por trás assim, dos programas que estão sendo promovidos pelos candidatos principais, ainda há muita crença a ser abandonadas. O Brasil está numa situação dramática, numa situação terrível. A metáfora que me vem é de você estar no meio de um incêndio florestal. E aí você está com focos de incêndio por todos os lados. E você não pode se dar o luxo de priorizar uma frente. Porque se você priorizar só uma frente, você vai ser comido pelas costas, o incêndio vai vir de outro lado. Então nós estamos numa situação trágica de ter que combater vários incêndios ao mesmo tempo, sem poder priorizar as coisas. Então o incêndio principal que tem que ser combatido e extirpado, evidentemente, é Bolsonaro. O bolsonarismo é a extrema-direita, esse ultra-neoliberalismo que se apossou do país e que arregaçou com o país, destruiu com o país. Mas... ok, isso estamos todos de acordo, nós precisamos extirpar essa praga da maneira mais definitiva possível e tal. Só que, ao fazer isso, a gente está perdendo de vista outras possibilidades e outras oportunidades. Nós estamos, de novo, incorrendo na possibilidade de um modelo desenvolvimentista, como foram os governos do PT, que sempre foram governos também pautados pelo desenvolvimentismo. O símbolo clássico desse desenvolvimentismo petista foi Belo Monte, por exemplo, né? E com isso nós estamos perdendo a possibilidade de ter discussões de fundo mais sérias, discussões de fundo mais transformadoras, mais estruturalmente transformadoras. Nós precisávamos muito nessas eleições, por exemplo, estar discutindo reforma agrária, estar discutindo direitos indígenas, demarcações sérias, estar discutindo reformas que permitissem com que a agricultura familiar fosse de fato a base do desenvolvimento. A gente tinha que estar discutindo o fim do financiamento e do subsídio a esses fazendeiros destrutivos, esse agribusiness que só mal produz para o país. Nós devemos estar discutindo o direito da água, recuperação de solos, nós devemos estar discutindo a questão climática. Só que nós não podemos fazer isso, nós não podemos nos dar esse luxo porque tem
algo emergencial que tem que ser arrancado, que é a antítese de tudo isso, e não nos permite avançar nessa discussão. Então, eu não sou nada otimista em relação a isso. Eu acho que é isso, acho que Lula tem boa chance de ganhar. Agora, eu prefiro ser oposição a Lula do que ser oposição a Bolsonaro. Eu prefiro levar essas demandas e pressionar e buscar avanços num governo social-democrata de centro-esquerda, que é o governo petista, do que num governo ultraliberal de extrema-direita fascista, né, ou proto-fascista, que é o governo Bolsonaro. É essa a questão. Não estou satisfeito com nenhuma das duas, mas o cenário que eu vejo onde nós podemos pelo menos começar a brigar e começar a ter algum avanço é no cenário de vitória do centro-esquerda social-democrata petista. Aqui em Piracaia tem essa expressão, né, que é o melhor que tá tendo. Bom não tá, mas tá bom. É isso, esse drama que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? E um pouco no mundo inteiro, viu? Não é só no Brasil, não. Um pouco no mundo inteiro. E o mais dramático, Jerome, que você sabe disso melhor do que eu, nós não estamos com esse tempo todo para ficar gastando, falando o óbvio, que Bolsonaro é um problema para o Brasil. Nós não estamos mais com esse tempo todo. A gente deveria estar investindo esse tempo e essa energia em discussões mais sérias. Infelizmente, o bolsonarismo está nos roubando um tempo muito precioso, que vai fazer falta lá na frente. Pois é. Realmente, muita gente fala que se o Bolsonaro for eleito de novo para mais 5 anos, o risco é de realmente ultrapassar alguns pontos de não retorno, né? Principalmente sobre o processo de desmatamento na Amazônia, né? Que a Amazônia está agora praticamente mudando de bioma. A gente tem um processo de savanização da Amazônia ligado a essa aceleração do desmatamento. Tem vários outros problemas sociais que estão realmente por isso. Assim, o Brasil está se afundando, e se for, né, para mais 5 anos, aí vai ser muito difícil tentar reconstruir alguma coisa lá em 2027, né? Enfim, a gente tá realmente, eu observo também na Europa, as pessoas acabam falando, além de projeto político de esperança, de redução de danos, né? Vamos escolher o menos pior, porque é isso, é uma política de redução de danos, né? Não vai ter uma esperança ligada a um programa político grande, né? Digamos assim, apoiado pelas mídias. Por outro lado, Jerome, deixa eu também dar um puxão de orelha mais genérico também, que eu acho que é meio importante. Onde nós poderíamos estar agindo e estamos falhando, no meu ver, flagrantemente, assim, na politização dos movimentos ambientais, na criação de uma permacultura que esteja atenta a essas questões estruturais, na questão de uma agroecologia que esteja atenta a essas questões estruturais. A gente está ainda num movimento meio neo-hippie anos 60, de isolamento em comunidades, de pensar só no próprio umbigo, de olhar só para o seu micro-universo, esse slogan medonho, que é cada um fazendo sua parte, eu faço a minha parte, cada um fazendo a sua parte, nós vamos pro buraco mais cedo, é só isso que vai acontecer. Então, e essa incapacidade que nós estamos tendo de fazer uma ligação consistente entre movimento ambiental profundo e essas questões que são de ordem estrutural e política. Então, eu vejo com muita tristeza a famosa tribo dos nem-nem, que é muito comum aqui dentro do movimento ambiental. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem direita, nem esquerda. O Estado só nos atrapalha. Vamos fazer a nossa parte, tocar a nossa propriedade, cuidar da nossa vida, e o Estado que se dane. Então, esse discurso escapista, esse discurso despolitizado, esse discurso que, em última análise, só reitera as estruturas de poder que destroem essas próprias comunidades. Então, a gente também tem que fazer a nossa lição de casa, que é buscar a politização estrutural do discurso ambiental, engajá-lo numa movimentação mais de fundo. Eu, por exemplo, da minha parte, eu tenho cada vez mais buscado me aproximar do chamado ecossocialismo, que ali eu vejo um programa que ele tem toda a densidade social e ambiental necessária para a gente começar a fazer frente ao drama que nos foi imposto pelo desenvolvimento do capitalismo no nosso século, entendeu? Começar a fazer algum movimento de resistência real ali. Eu boto fé, acho que você tocou um ponto que, assim, eu vejo que essa tomada de consciência do colapso, né, que é uma coisa que vem crescendo muito nesses últimos anos, ela acaba puxando as pessoas numa armadilha sobrevivencialista. No final das contas, o Estado não dá conta de resolver a crise climática e ambiental, às vezes mesmo ele atrapalha,
e a gente tem, assim, uma situação onde as pessoas não finalmente pensam assim, não dá mais tempo. Não dá mais tempo de fazer uma política ecossocialista, esperar 15 anos de mobilização para depois ter eleições, enfim. E as pessoas acabam pensando, na verdade, numa janela de tempo de médio ou curto prazo, assim, né? Agora o que vai importar é isso, assim, é conseguir manter suas funções básicas, né? Alimentação, habitação e por aí vai, para você e sua família nos próximos anos, né? E uma onda que vem crescendo muito no Brasil, tu tava seguindo uns canais, né, sobrevivencialista no Brasil, tem, sei lá, milhões de seguidores, né? É a mesma coisa em vários outros países, né? Na Europa, por exemplo, tu seguindo alguns outros canais também, é uma onda que vem crescendo muito, que no final das contas ela acaba demonstrando alguns armadilhos, porque no final das contas não resolve o problema de maneira sistêmica, né? E eu vejo que, enfim, tem várias armadilhas aí que acho que a gente poderia trocar ideia sobre o que essa tomada de consciência do colapso, que acaba se generalizando cada vez mais na sociedade, cria como armadilhas dentro das estratégias pessoais ou coletivas, né, de transição. No limite, esses movimentos de isolamento, eles também são movimentos afinados com uma ideologia de direita, extrema-direita, porque é uma ilusão achar que você vai estar no seu sítio, vai plantar seu alimento, vai ter lá o seu conversor de óleo de cozinha em biodiesel e vai ter seu aquecedorzinho a lenha e tal. Ok. Num cenário de colapso, velho, você vai ter que proteger isso aí na bala. Você vai ter que sentar com uma calibre 12 na sua varanda e esperar as hordas bárbaras virem te invadir. Porque a pior coisa que você pode ter num cenário de colapso é propriedade privada. É estar preso à propriedade privada. É carregar a propriedade privada com você. Então, esses caras, normalmente, esse combo, esse pacote da extrema-direita, que é esse pacote da proteção patrimonial, do direito de andar armado, da violência contra os outros. Então, faz parte disso. Porque, no fundo, a extrema-direita como um todo, ela é a rejeição da sociedade, né? Ela é a rejeição da instância social de mediação entre as pessoas. É o cada um por si, é o reino da barbárie. Então, o slogan do ecossocialismo é exatamente esse, né? Ecossocialismo ou extinção. Porque se nós não somos capazes de nos organizar socialmente, o que vai sobrar vão ser grupos brigando contra grupos. E muitos dos sobrevivencialistas têm essa ideologia de que vai estar ali sentado defendendo o seu território. Meio Mad Max, aí uma outra metáfora de filme, né? É uma que eu uso sempre aqui. Para mim, o futuro que esses caras preveem é Mad Max. É você estar ali no seu clã, altamente armado, protegendo aquilo que você considera ser o seu patrimônio. Ora, eu não quero viver num mundo desses. Sinceramente, não gostaria de que ninguém que eu conheço vivesse num mundo desses. Não, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa construir, porque realmente o que aparece dentro das nossas mentes quando a gente tem essa tomada de consciência sobre esse colapso socioambiental é que realmente a única alternativa que temos é isso, é a alternativa escapista, sobrevivencialista, né? Mas eu acho que tem que construir justamente outras narrativas, né? E outras esperanças lúcidas e não ilusórias sobre o que dá para fazer num contexto de grande descida, né? E porque senão a gente acaba, se a pessoa realmente não quer viver um futuro Mad Max, não quer se armar, não quer entrar numa postura de defesa da família, da propriedade privada, para não sobreviver num mundo cada vez mais em caos, o que acaba tendo, né? Desmotivação, situação, né, de depressão, né, de ausência, né, de motivação para continuar a lutar, fazer as coisas. Então, é complexo isso. Tava lendo recentemente um livro do inglês, eu esqueci o nome dele agora, que escreveu Deep Adaptation, né, que é um dos caras que foi um dos idealizadores do movimento Extinction Rebellion, né, na Inglaterra, que eles têm um slogan, né, uma frase famosa, que quando a esperança acaba, a ação começa. Então, na visão deles, é necessário ter uma digamos assim, uma esperança que as coisas vão melhorar e que o Estado ou as empresas vão conseguir achar a solução. Porque quando você quebra essa esperança, você começa a se colocar em ação. Eu não sei se é o caso para todo mundo, mas enfim, é uma aposta, né? Mas eu acho que dentro do que você falou, eu acho que vem na minha cabeça que realmente a gente precisa de construir novas narrativas sobre
esse futuro de colapso que está por vir, porque o colapso não é necessariamente um cenário Mad Max. O que, de fato, os mídias estão falando mais, né? Quando você tem uma situação de um país, por exemplo, que entra numa situação, né, de colapso, por exemplo, como o que está acontecendo agora em vários países do mundo, por exemplo, o Líbano, né, que é um país que tem muita proximidade com o Brasil, o Líbano é um país que está colapsando integralmente, né? Mas, ao mesmo tempo, além de coisas ruins acontecendo lá, escassez, violência, milícias, o que seja, tem coisas legais também acontecendo, né? Como se fosse um pouco pegando essa questão da teoria do choque, né? Que às vezes o colapso abre brechas, vazios, para que coisas novas acontecem, de baixo para cima. E eu acho que isso acontece em todos os lugares do mundo, só que a gente acaba não vendo isso, né? Quando tem uma situação, né, de escassez ou de colapso de um sistema, as pessoas não necessariamente vão começar a se matar entre elas. Às vezes elas acabam criando relações novas e começam a cooperar, a ter um ecossistema de ajuda mútua que não existia quando o sistema ainda funcionava, né? E eu acho que não sei se isso a gente está criando uma outra crença que não tem, que pode criar uma certa ilusão para algumas pessoas, mas eu acho legal de a gente trabalhando também essa narrativa, porque senão o que sobra é o cenário Mad Max, né? Eu concordo, eu acho que meu Foucault, né, não há poder sem resistência, né? Todo movimento ele vai gerar um contramovimento, ele vai gerar uma resposta, ele vai gerar uma contrapartida, né? Só que é o que eu falei lá no começo, a gente está vivendo pela primeira vez um cenário de um colapso global, então nós não temos bússolas, nós não temos guias, nós vamos apostando naquilo que nos parece ser, naquela conjuntura, as saídas ou as possibilidades ou os pontos de ruptura, as frestas que o sistema vai produzindo, e a gente vai tentando se agarrar nessas frestas, né? Uhum. Se isso vai dar certo ou não, se isso tem alguma chance de dar certo ou não, se isso colabora ou não colabora, é absolutamente impossível saber, porque nós estamos no olho do furacão. O que eu falo assim para o pessoal aqui no sítio é isso. Eu, pessoalmente, não poderia fazer de outra forma, porque isso aí tem a ver com as minhas crenças, tem a ver com o meu sistema de vida, com os meus valores. Então, eu sempre só posso ser coerente comigo mesmo. Portanto, eu vou brigar até o fim, pelas coisas que eu acredito, pelas coisas que eu considero que são positivas. Tem alguma esperança de que elas vão reverter todo o processo? Tenho que ter, senão eu não me movimentaria se não tivesse alguma esperança. Mas é uma esperança, eu diria até quase cínica, se é possível ter uma esperança cínica, né? É uma esperança que não espera, é uma esperança que tenta fazer, mesmo sabendo que pode não dar em lugar nenhum. Então, o que eu vejo, nós temos mais do que nunca que agir. Talvez quanto mais a coisa vá se fechando, mais a ação é necessária e mais a esperança é necessária. E aí nós vamos tomar por base as informações que nós temos e os valores que nós vivemos. Eu apostaria, por exemplo, sempre nessa questão comunitária. Eu acho que a questão das ligações são muito importantes, das redes que se estabelecem são muito importantes. Eu apostaria nas soluções e nas formas de vida locais, ou biorregionais, que é um termo que você também curte, essa ideia da gente relocalizar a existência, relocalizar as nossas relações, relocalizar a produção e o consumo. Apostaria numa volta do valor de uso, em produzir coisas pela sua utilidade e não por qualquer outra coisa. Uma análise profunda daquilo que é necessário efetivamente para a nossa vida individual e coletiva, e como é que nós conseguimos produzir aquilo que é necessário para essa vida individual e coletiva. E coisas que vão por esse caminho, vão por essa trajetória. Olha, eu diria o seguinte, nós não temos outra opção. No fundo, quando nós pensamos nas coisas que se avizinham, esse combo dessas coisas que eu estou falando aparece como a única opção viável. Vai ser o suficiente? Acho que não. Acho que a gente vai enfrentar problemas, mas é o que dá para fazer. E nunca, jamais perder de perspectiva que os problemas sistêmicos não são resolvidos de maneira individual. Então, é isso que nós falamos, e é também a tomada do poder político, e é também a influência em legislação, é também a influência no sistema econômico, é também trabalhar numa escala macro. Estamos no meio do incêndio, o fogo vem de todos os lados. Eu não posso simplesmente dizer, vou combater aqui isso na minha escala individual e esquecer da escala federal. Porque Sim. Aí vem um Ricardo Salles, vem um Bolsonaro
E com uma canetada, ele anula 50 anos de trabalho de indigenistas, de ribeirinhos, de ONGs, de pessoas sérias ligadas. Com uma canetada, ele destrói tudo aquilo que você achou que tinha conquistado. Então, nós não temos esse luxo de cuidar só do nosso quintal. Nós vamos ter que cuidar do nosso quintal e tomar Brasília ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Atuar em todas as frentes em paralelo, né? Porque não adianta, né, só focar numa escala, acreditar nas eleições federais ou só focar no eu, na minha família. Não né? adianta. Tem que estar em todas as... Tipo, a gente precisa também, né, enfim, atuar na escala biorregional, territorial, como você falou, que é um tema que a gente acaba gastando um tempo para a gente estruturar estratégias, né, de atuação nessa escala, porque geralmente o sistema puxa muito a gente a focar só no indivíduo ou numa escala global, né, de governo global, né. Até teve o encontro, né, de Davos na Suíça, acho que foi um mês passado, de vários bilionários e pessoas muito influentes. Na visão deles existe a sociedade resumida por um indivíduo isolado e o governo global. Outro resto nada existe, né? Então realmente a gente precisa recriar essas escalas, que vai da comunidade, né, próxima, da vizinhança até a biorregião, e de ter frentes e como dizer, energia, né, dedicada em cada uma dessas escalas com essas estratégias diferentes, né? Acho que isso é uma pauta muito fundamental dentro do movimento ecologista, enfim, da permacultura de forma geral. Eu acho isso fundamental. E tudo ao mesmo tempo, agora com urgência. Esse é o legado que nós ganhamos dos nossos pais, dos nossos avós. Boto fé. Aí tem que fazer escolha, né? Porque não dá, às vezes não dá, né? Pra conseguir focar em todas as frentes ao mesmo tempo, porque a gente acaba tendo uma atuação fraca em todas, né? Vai ter que focar em algumas, né? A partir, né, das suas, sei lá, experiência, da área onde atua melhor, mas realmente acho que o movimento precisa focar em todas as frentes, né? Acho isso fundamental. Sim, eu acho que agora, por exemplo, cenário de eleição é um cenário rico para a gente discutir essas coisas, não só ele, né? Mas agora o tema é mais pungente, né? A gente também se unir com outras pessoas. Então, por exemplo, assim, quem é que é o candidato da permacultura para deputado federal? Quem é que a gente consegue... Eu não vou conseguir eleger o presidente, óbvio que não. Provavelmente também não o senador. Mas o deputado federal eu consigo. O deputado federal eu consigo ter uma atuação ali que vai ter alguma reverberação. O deputado estadual eu consigo me engajar na luta política dentro do meu estado. Se eu não conseguir, eu vou então tentar que algum brother meu, do meu convívio, faça isso. Dê a sua força, o seu trabalho, a sua energia para essa escala média, né, vamos dizer assim. E assim vai, e assim a gente vai delegando, vai se unindo, né, cada um no seu nicho ali específico, mas tentando criar uma rede que no conjunto essa rede tem a potência de atuar em vários níveis diferentes ao mesmo tempo. Porque nós não podemos só focar num e esquecer que os outros existem, né? Diz, não, muito bacana. Realmente a gente está chegando a um nível, né, de conversa bem, bem interessante. Eu fiquei pensando como fechamento, né, e se você teria umas dicas, uns conselhos, né, para pessoas mais jovens, né? Quando tu fala mais jovem, tu falando de cerca de 30 anos ou menos, né? Pessoas que ainda não começaram necessariamente uma carreira profissional, ainda estão numa fase onde tem muita força na vida, né? Para empreender novas coisas, mudar de trajetória de vida, que tem ainda essa energia, né? Porque tu percebendo que é muita gente que tá tomando que tá nesse processo de tomada de consciência do colapso, tem realmente essa idade, né? Onde não tem assim tanta ilusão como as pessoas que têm hoje 60 anos, 50 anos, que ainda às vezes ficaram parados num paradigma de crescimento econômico, que as coisas vão melhorar e tudo mais. Eu vejo que as jovens gerações acabam sendo às vezes um pouco mais lúcidas sobre o que elas terão que afrontar nas próximas décadas. E, enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim. Até você se colocando na pele, né, de uma pessoa que tem, sei lá, 25, 30 anos, né, quais seriam, o que você faria e quais seriam as dicas que você teria para essas pessoas? Legal. Acho que nesses termos dá para falar do que eu faria, né, porque não quero ter essa pretensão de dar conselho e tal, mas talvez, pensando na cabeça de hoje, como é que eu agiria? Acho que a primeira coisa importante, assim, é fugir de metrópole.
As metrópoles são muito frágeis porque elas não produzem nada, basicamente. Elas dependem do mundo das trocas, elas dependem do universo econômico, então elas são muito pouco resilientes em matéria de transformações sistêmicas. Então, a primeira coisa que eu faria seria, se eu estivesse numa metrópole, buscar uma cidade menor, buscar uma cidade com mais produção rural, com mais relações comunitárias, tal, uma cidade menorzinha, por aí. Não precisa ser uma microcidade, mas uma cidade um pouco menor, nada de metrópole. Segunda coisa, é um conselho que eu dou aqui para o pessoal que está em transição em geral, que faz a transição em geral. Na escala individual, na escala da ação do sujeito, o que eu acho que é importante? Desenvolver conhecimentos e habilidades. Saber lidar com máquinas, saber lidar com ferramentas, saber fazer coisas concretas, saber produzir alimentos, saber recuperar uma nascente, saber cuidar de uma vaca, saber construir uma casa, saber reparar uma casa, mexer com elétrica, mexer com mecânica de motores, enfim, desenvolver o máximo possível as suas habilidades e os seus conhecimentos, para que você não fique dependente de mercados de troca, que você não fique dependente do dinheiro para qualquer coisa que aconteça na sua vida. Então, esse é um conselho geral para todo mundo que está na transição. É uma boa maneira de investir o seu dinheiro. Segunda coisa, no nível intermediário, vamos dizer assim, no nível comunitário. Investir muito num conceito de autonomia compartilhada. Quer dizer que eu seja capaz de gerar a minha vida, mas não sozinho. De gerar e gerir a minha vida dentro de uma comunidade, dentro de um círculo, dentro de uma rede, dentro de uma dinâmica interpessoal, em que eu coloque a relação com o outro como um fundamento da minha existência. Então, ao invés de se isolar, muito pelo contrário, buscar cada vez mais essa atuação da autonomia em rede, da autonomia compartilhada com outras pessoas, para que juntos um possa suprir as carências e necessidades dos outros. E com isso, então, o coletivo se torna mais forte, mais resistente, mais resiliente. Então, a escala biorregional é uma escala legal para pensar isso, mas não apenas ela. Pode ser a escala do bairro, a escala do município, enfim. Você sempre se preocupe com essa questão da atuação comunitária com outras pessoas. E na escala macro, que nunca perca de vista que toda ação é uma ação política. Toda ação tem consequências políticas. Toda escolha é uma escolha política. E que, portanto, não existe, então, essa história da isenção. Ninguém é isento, ninguém está longe do poder, ninguém está fora do alcance do poder. E se você não toca o poder te toca. Se você não aprisiona o poder te aprisiona. Então, nunca abrir mão da escala mais ampla de discutir, de participar, de votar, de se informar, de militar, de estar o tempo todo, de agir como ativista de causas que parecem ser grandes demais, mas que elas precisam também da nossa atenção. Então, nesses 3 níveis, eu acho que aí é uma coisa que você começa a poder, não sobreviver ao colapso. Eu não sei nem se é eu sinceramente, eu não sei se eu gostaria de sobreviver ao colapso. Talvez não é minha intenção sobreviver a ele. Eu não quero viver num mundo colapsado, num mundo fudido, destruído. Não é essa a minha intenção. Mas é a questão de você, como diria o Krenak lá, né? Adiar um pouco o fim do mundo, né? Chutar um pouco a bola um pouco para frente para ganhar um pouco mais de tempo e ver o que a gente pode fazer com isso, né? Cara, tem uma frase que acho que ouvi você falar ela, não sei de quem ela é, que é a seguinte, né? Faça o que puder, onde estiver, com quem você estiver, né? Com quem estiver na mão. Com quem estiver na mão. Os recursos que você tem. É uma máxima da permacultura, também não sei quem é o autor, não. Mas é uma máxima da permacultura essa, né? Sim, mas muito bacana, acho que eu lembrei de 2 coisas que você falou, né? Essa questão, né, de tentar, assim, sair das grandes metrópoles, né? Acho que para muita gente isso é um desafio imenso, né? Mas talvez cada vez menos, né? Acho que com o Covid teve um fluxo muito grande de pessoas que estão se deslocando fora das grandes metrópoles e está sendo, às vezes, cada vez mais fácil de fazer esse movimento, apesar do fato que tem muito desafio em relação com isso, né? Dentro da Rizomar a gente está lidando com isso diariamente, né? E a outra coisa que você falou, que eu acho que fundamental, é a questão das transições, até profissional e de se capacitar, né? A gente realmente precisa criar um outro tipo de capital social, né? E de formações que até agora eram formações pouco valorizadas pelo sistema, né?
né, fazer coisas práticas com suas próprias mãos, saber criar uma autonomia. Isso nunca foi valorizado porque até incomoda o sistema de ter pessoas que param de consumir, de fazer as coisas por si mesmo, né? Então achei ótimo. Não, muito bom, Dirce. Eu acho que em pouco tempo a gente conseguiu dar um panorama muito, muito massa aí sobre o tema. Não sei se teria uma outra coisa para fechar, para encerrar. Então, é só isso. Eu acho que é isso aí. A gente tem que levar em conta essa atuação sistêmica como fundamental. A atuação sistêmica é que vai reger a nossa tomada de decisão. É pensar em termos da lógica do capital como todo, nos ajuda a ter critérios para tomar decisões, critérios para escolher. E isso é fundamental. Então, a gente nunca perca essa visão ampla do processo, que é isso. O colapso é um processo sistêmico e ele só pode ser combatido de maneira sistêmica. Perfeito. Não, maravilha. Bom, gratidão, Dirce, então, pelo papo, foi muito bom. Espero que... Eu que agradeço. Daqui a pouco, eu espero que a gente vai poder, né, de novo, trocar uma ideia. A gente já tinha gravado um podcast contigo, acho que faz mais de 2 anos agora, foi lá em 2020. É bom, né, a cada 2 anos, de novo, ter esse papo contigo, é sempre muito bom. Gratidão, Dirce, aí. Valeu, até a próxima. Agradeço, até mais.